Estou há 33 dias comendo só carne, sem frutas, sem vegetais, sem grãos, nada. E o que aconteceu comigo até agora me deixou completamente surpreso. Meu corpo mudou, meu sono mudou e até meu intestino mudou. Mas calma, nem tudo foi fácil. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que mudou, o que melhorou e o que piorou, e se eu vou continuar. Para começar esse vídeo, então, por que eu comecei a dieta carnívora em 2025? Eu estava insatisfeito já com várias questões da minha vida pessoal e eu estava trabalhando muito com restaurantes, com marcas de comida, e eu estava viciado ainda mais por comida. Eu não estava satisfeito com a minha aparência. Toda vez que eu me olhava no espelho, eu estava triste com o meu formato físico ali. Infelizmente, não estava ficando legal, porque toda vez que eu ia fazer algum trabalho de comida, eu comia bastante. E aí, sempre que eu estava em casa, eu tinha vontade de comer, porque eu estava com, sei lá, a comida às vezes tem um efeito de droga em mim, e muita gente também, né? Se tiver o efeito de como droga no seu corpo também, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber, porque para mim, pelo menos, mesmo quando eu não estava, vamos supor que nem que eu fosse 2, 3 vezes na semana só para um restaurante para comer, né, seja um hambúrguer, uma pizza, um sushi, ou uma macarronada, né, ou algum doce, né, uma sobremesa gostosa, eu comia aquele dia, mas aí no dia seguinte eu não conseguia fazer uma dieta muito bem, porque eu estava com tanto, queria muito um doce, um carboidrato, no dia seguinte eu ficava né, com aquela vontade de novo, né, então era difícil, né, ainda mais trabalhando de casa, toda hora eu ia na geladeira petiscar alguma coisa. Aí quando eu vi, eu acabava comendo mais do que eu gasto já. E mesmo treinando todo dia na academia, eu ainda estava comendo muito mais do que eu estava gastando. E várias vezes comendo besteira. Só que às vezes eu pegava um dia e eu ficava, né, comendo só muita fruta. Tinha dia que eu comia 10, 12 tipos de fruta. Eu fazia uma travessa com todo tipo de fruta, né? E eu achava que aquilo ali estava saudável, né? Eu falava, pelo menos eu não estou comendo doce, né? Mas eu estou me entupindo de fruta. Só que aí eu comia tanta fruta que acabava que eu chegava no final do dia, tava com a balança lá em cima de novo, né? E aí eu falava, poxa, mas não faz sentido isso, eu não tô comendo só fruta, por que eu não tô perdendo peso, né? E aí aquela vontade de doce, né, de açúcar, não saía de mim. Então eu acabava procurando outras alternativas, né? Alternativas de coisas que não tem açúcar, mas tá cheio de adoçante, gente. E aí piorava a situação mais ainda. Só que além disso, o meu sistema digestivo já não estava mais feliz. Ele estava sempre que eu comia alguma coisa, ele já não digeria muito bem. Ele ficava ali reclamando, ficava às vezes voltando. Cara, não tava legal. E aquilo ali já tava me perturbando, porque às vezes eu tinha dificuldade para dormir, ou então eu tinha que demorar para dormir. Se eu tivesse feito uma janta muito pesada, eu acabava que eu tinha que demorar, eu não podia ir dormir direto, né? Eu tinha que esperar algumas horas antes de dormir. E muitas vezes eu ficava na cama sentado, tava morrendo de sono, tava tarde, eu tinha que dormir porque eu ia trabalhar cedo no dia seguinte, mas eu tinha que ficar sentado na cama por alguns minutos, às vezes até uma hora, né? Então eu acabava, sei lá, assistindo alguma coisa na televisão, ou então mexendo no celular até tarde, lendo algum livro, só para poder esperar digerir. E muitas vezes, na verdade, nem digeria e eu dormia do jeito que estava mesmo. Eu colocava ali uns 2, 3 travesseiros só para eu ficar numa posição meio inclinado, sabe? E tentar disfarçar um pouco a dor. Gente, eu sofri bastante. Nossa, tinha às vezes que acontecia até pior. Já aconteceu muitas vezes de eu levantar, de ter que passar mal no banheiro a ponto de vomitar pela quantidade de comida que eu tinha comido, ou em algum restaurante que eu fui gravar vídeo, e não porque a comida do restaurante estava ruim, mas porque eu comi demais mesmo, sabe? E que às vezes a comida do restaurante, infelizmente, tem muito óleo, muita fritura, muita coisa misturada ali, sabe? Muito tempero. E aí é normal, né? É normal, não tem como o nosso sistema digestivo sobreviver por muito tempo nisso. E aí o vício por doce, então, gente, nossa senhora, nem se fala. E agora, o que mudou na parte de energia e disposição? Gente, eu comecei a acordar com muito mais energia e disposição do que normalmente eu acordava, e sem precisar já me entupir de café, como eu sempre fazia. Isso para mim foi muito fundamental, né, essa percepção de que eu já não precisava mais do café. Né, quando eu entrei na dieta, eu resolvi cortar o café também, só porque eu queria ver os efeitos sem colocar mais nada, apenas a carne e derivados ali do animal, só isso. Então eu tirei o café também, apesar de amar café e tomar 2, 3, até 4 xícaras por dia. Aí eu resolvi tirar. Claro, de novo, a primeira semana não foi nada fácil, mas depois o meu corpo começou a acostumar e eu já não precisava mais do café. E aí eu via que a minha energia ela ficava em alta o dia todo.
sabe? Eu não tinha mais aqueles picos, né, de cafeína, que você tá, né, cheio de energia, mas daqui a pouco ela cai de novo, e você fica ali na bad e tal, você fica cansado, dá aquela moleza e você vai tomar mais café. Ou principalmente quando eu comia aquele pratão de café da manhã, ou pratão de almoço, eu já tinha que mandar café de novo com tudo, vários shots de espresso para poder aguentar, né, o monte de comida que eu tinha consumido depois, né, aquele processo de digestão que deixa todo mundo cansado, né, aquela famosa leseira depois do almoço, eu já não sentia mais isso, né? Então eu consegui eliminar o negócio do café. Então para mim isso já foi algo tipo, uau, fenomenal. E aí eu comecei a observar todo mundo tomando café o dia inteiro. Gente, nada contra o café, eu adoro café e provavelmente eu vou continuar tomando café mais para frente ainda quando eu acabar esse experimento que eu estou fazendo. Mas eu acho que vale ressaltar o quanto que a gente está viciado em café e até que ponto que isso faz bem para a gente. Né, um cafezinho, eu acho que não faz mal nenhum, mas o vício, a dependência do café e a quantidade, às vezes, de café que a gente toma no dia, aí que está o problema. Né? Se a gente chega num ponto que a gente não pode, a gente não consegue mais fazer nada, assim, o café, eu não me sinto bem enquanto eu não tomar o café, ou então não vou conseguir fazer isso daí enquanto eu não tomar meu café. Aí eu já acho que começa a ficar meio prejudicial pra gente, né? Agora, se a gente, né, conseguir chegar num level onde a gente domina o café e não o café domina a gente, acho que fica melhor. Agora, corpo e composição corporal, né? Falando ali da gordura. Gente, eu vi uma diferença enorme. Eu perdi no mínimo uns 6 quilos, né? Porque eu tô contando que eu comecei com a dieta low carb em janeiro, tá? Low carb cetogênica ali em janeiro, fevereiro, e aí eu entrei com tudo na carnívora no começo de abril, né? Então por isso que eu já tô agora 33 dias só comendo carne, mas a low carb e a cetogênica, ela me fez perder uns 6 quilos, mas eu ainda não consegui tirar o inchaço, porque eu ainda estava consumindo muitas plantas, muitos vegetais, muitos grãos, altas quantidades de feijão, de lentilha, de grão de bico, e eu achava que estava comendo saudável. E realmente, né, eu ainda acredito que aquilo seja saudável, mas de alguma forma também agora estou entendendo que talvez não seja tão saudável quanto eu achava que era. Né? Eu posso entrar nisso num assunto em um próximo vídeo, mas o meu caso é que eu não conseguia tirar aquele inchaço abdominal. Então, mesmo já tendo perdido 6 quilos, eu ainda estava com um inchaço abdominal imenso, que eu não tava dando certo para mim aquilo ali. Nem parecia que eu ia para academia, nem parecia que eu tinha perdido tanto peso assim, né? Parece que eu estava magro em tudo, mas aquela barriga inchada que não saía de mim. Então, assim que eu entrei na dieta carnívora, já em 10 dias, desinchou de um jeito que, tipo, era, nossa senhora, é como se eu tivesse perdido toda a retenção de líquido que eu tinha. E isso me chamou bem a atenção, porque por mais que eu já estava já há uns 3 meses numa dieta low carb, numa dieta cetogênica, assim que eu entrei na carnívora, secou de um jeito que eu comecei a ver até os quadrados no meu abdômen, que era algo que eu não via já há muitos anos. E aqui sou eu, antes de começar a dieta carnívora, mês de março, metade de março, olha o inchaço abdominal. Parece que eu vou para academia, que eu faço maratona, triatlon. Olha isso, olha a retenção de líquido. Até bom que não apareceu minha cara aí para não passar vergonha, mas eu já estava fazendo essas imagens aí para fazer um antes e depois. E, gente, impressionante. A diferença depois, eliminei toda a retenção de líquido. Olha, o inchaço desapareceu. Aqui sou eu na academia já semana passada. O meu sono passou a ser muito mais profundo também. Antes eu estava acordando bastante durante a noite e agora eu já percebi que eu estou dormindo muito melhor e eu não acordo mais. E de manhã, quando o despertador desperta, eu já consigo levantar com muito mais disposição do que antes. Principalmente porque antes eu, às vezes, comia muito carboidrato, fruta ou qualquer outro tipo de carboidrato à noite, antes de dormir, e isso piorava bastante o meu sono e o modo em que eu acordava no dia seguinte. Mas agora, o melhor de todos, eu acho que está sendo o meu foco mental. Faz tempo que eu não tenho uma clareza mental maior e um foco, sem precisar da quantidade de cafeína que eu usava antes. Eu consigo ter mais flow durante o meu trabalho, durante os meus estudos, durante as minhas leituras, durante a gravação de um vídeo, do que eu tinha antigamente. Agora, eu sei lá, não sei explicar esse foco, não sei de onde que vem,
provavelmente da eliminação de um monte de coisa que eu consumia antes, né? De novo, não acho que a carne faz nenhum milagre, eu acho que o milagre realmente está na eliminação de um monte de coisa que a gente faz mal, e principalmente de muita coisa que a gente nem imagina que faz mal. Às vezes a gente acha que só porque a gente não está comendo comida processada, a gente não está consumindo alguma coisa que faz mal pra gente. É óbvio que o primeiro passo é eliminar completamente os processados da nossa vida, porque eu acho que isso não tem mais como a gente comer mesmo, gente. Isso é realmente uma droga que faz a gente viciar, que faz muito, muito mal para nossa saúde. Mas só que se você já conseguiu se livrar dos processados, agora tem muitas outras coisas que a gente tem que prestar atenção também. A quantidade de fruta que a gente come, a quantidade de vegetais, a quantidade de grãos que a gente come, né, e a quantidade de carboidratos, por mais que eles pareçam saudáveis, mas aquilo ali também pode estar causando muito problema na nossa vida. Então por isso que eu acho que a dieta de eliminação, ela te ajuda a enxergar isso, que é muito difícil de enxergar quando você está ali, né, comendo de tudo. E aí às vezes você tenta tirar uma coisa ou outra para ver o que acontece, mas mesmo assim você tem uma variedade imensa, né, de produtos ali que você está consumindo. Então, quando você faz essa dieta de eliminação, você acaba tendo uma visão diferente sobre o seu corpo e até mesmo sobre a vida. Agora, um ponto muito importante é a pressão social, né? Principalmente se você, né, tem uma vida social bem agitada, né, familiares, amigos, festas, né, trabalho. Não é tão difícil assim. Eu estava com muito mais medo no começo, porque eu achava que isso ia estragar bastante, né, a minha vida social. Só que eu vi que não. Muito pelo contrário, eu continuo vivendo normalmente, continuo saindo com os amigos para o restaurante, ou com a minha namorada, ou com familiares. Simplesmente eu peço carne. Então todo restaurante vende carne, não tem problema nenhum. Então sempre que eu saio, eu peço carne. Maravilha, muito melhor. Nossa, é mais fácil do que você imagina. Tá ali. Carne, maravilhosa. Teve uma das vezes ainda que eu até pedi sobremesa. No caso, a sobremesa foi um prato de queijo. Normalmente tem, como opção de sobremesa, você pode pedir uma tábua de queijo, né, que normalmente vem ali uns 5, 6 tipos de queijo, mais um potinho ali de marmelada ou de mel. Só que aí normalmente você evita aquilo ali, e aí você, caso você queira uma sobremesa, obviamente, para acompanhar, né, vamos supor, você está ali no jantar com os amigos, com os familiares, o pessoal, você está todo mundo comendo, você come ali o seu prato, que é a carne, e aí o pessoal resolveu pedir uma sobremesa. Se você quiser participar, você pode pedir um pratinho de queijo. O queijo inclui, vem do animal. Então você pode incluir ele na dieta carnívora, principalmente no começo, quando você está, né, sem muitas opções. Então o queijo ele te ajuda também no começo bastante, me ajudou, principalmente na primeira semana, quando eu ainda estava com fome, estava, né, com fraqueza ali, por estar com abstinência de quase todo tipo de carboidrato, de café, eu comia um queijo ali ou outro para me ajudar. Então, gente, não atrapalhe em nada. E o melhor, fica mais fácil de você recusar aquelas ofertas tentadoras, sabe? Tipo, às vezes você tá numa dieta, né? Às vezes você tá, sei lá, numa dieta normal, que você só simplesmente você tá reduzindo caloria, como, né, muita gente faz, não, uma redução de caloria, ou contando caloria. E aí você sai, você vai pra uma festa, ou vai para um encontro com os amigos, e aí o pessoal sempre tenta te forçar. Se você falar que você está numa dieta, o pessoal, não, mas hoje pode, hoje não tem problema, né? Hoje, toma essa bebidinha aqui, não tem problema, come aqui só um docinho, só hoje, poxa, comemoração, né? Aniversário de não sei o que lá, sempre tem aniversário de alguém, sempre tem uma comemoração, sempre tem uma data importante, e aí você acaba sendo convencido ali pelo ambiente. Só que na dieta carnívora é muito mais fácil, porque se você falar que agora você só come carne, não tem como ninguém te obrigar a comer nada ou beber nada, porque você só come carne. Então não tem como o cara te forçar. Só, não, então come mais carne aí, opa, mais carne eu como, pode mandar. Entendeu? Então não tem mais como ninguém falar, não, mas só isso aqui, ou só um pedacinho, ou só uma bebidinha, ou só um. Acaba isso. É mais fácil de você controlar a sua dieta no geral. Então vai por mim, eu tô me sentindo nisso agora. Toda hora que eu saio agora, o pessoal tenta me mandar alguma coisa. Ah, você quer isso aqui? Ah, mas não é carnívoro. Ah, você quer isso aqui? Mas não é carne, né? Aí, esqueci que você só come carne. Tá fácil agora. Tá bem mais fácil do que quando eu fazia dieta no passado. Mas e agora? Essa dieta valeu a pena? Tá valendo a pena? Eu vou continuar? Com tudo isso que já aconteceu e que eu acabei de comentar aqui no vídeo, sim, valeu a pena pra mim. Agora não sei se ela é pra todo mundo. Eu não recomendo para todo mundo, a não ser que você seja muito curioso para aprender passo a passo e para aprender, estudar profundamente
estudo essa dieta, né? Eu não estou fazendo simplesmente da minha cabeça ou simplesmente porque eu vi umas 2, 3 pessoas fazendo. Eu estudo diariamente, todos os dias, e estudei mais de um mês antes de pensar em começar essa dieta. Então, caso você pensa em fazer ela, você vai ter que dar uma boa estudada, você vai ter que dar pelo menos, ter um mínimo de conhecimento sobre a sua saúde para saber em que ponto que você está saudável, se não está saudável. Se você não está saudável, gente, eu recomendo que você, né, tenha um acompanhamento médico, esse é o mínimo. Agora, se você está saudável, está tudo bem, você tem curiosidade de entender isso daí, estuda, né? Tem muito conteúdo na internet. A Google University, né, que é a universidade do Google, ela te vai trazer muita informação para você ter uma ideia de como que ela funciona e para você poder saber se você está apto a começar ela, porque requer uma disciplina muito forte, né, requer muito estudo, muita atenção no seu corpo, porque o seu corpo vai começar a falar com você de uma forma diferente, você vai começar a entender o seu corpo muito melhor do que antes. Pelo menos para mim, é o que está acontecendo. E conhecimento, gente. Conhecimento é a base de tudo. Então, eu jamais, né, começaria uma dieta dessa sem ter um mínimo de conhecimento do seu corpo, da sua saúde e da dieta carnívora. E eu sim continuarei essa dieta por pelo menos 100 dias, porque eu acho que assim eu vou ter realmente uma visão e uma ideia mais ampla de como que essa dieta está afetando o meu corpo, a minha saúde, o meu dia a dia. Porque, poxa, eu fiquei mais de 30 anos, né, me entorpecendo aí de toxinas e de produtos industrializados. Então eu acho que em 30 dias eu não consigo resolver nada. Porém, em 30 dias eu já vi muita coisa acontecendo. Então eu estou bem curioso para ver o que ela pode fazer por mim aí por mais 60 dias, 67, né, nesse caso. E aí lá na frente, se, né, eu resolver adicionar alguma coisa de novo, tudo bem, vai ser bem aos poucos, né? Porque eu já vi que o mais legal depois de 100 dias ou depois de mais dias é você adicionar, de repente, sei lá, alguma coisa que, né, principalmente algo que você sinta muita falta, sei lá, de repente você sente muita falta de fruta. Tudo bem, então você pega um tipo de fruta, qual que é a sua fruta predileta? Adiciona ela, né? Depois de fazer 3 meses, né, de experimento, você adiciona a fruta que você mais gosta para ver como que ela reage no seu corpo. Muito provavelmente ela já vai te dizer na hora se o seu corpo, né, tolera aquilo ali, digere com facilidade, ou se você, né, se sente mal, ou se sente que já mudou alguma coisa no seu corpo, no seu organismo, ou nas suas emoções aí, após você consumir aquele alimento. Então isso que é o legal, você começa a ter mais consciência depois de fazer essa limpeza por 3 meses. E aí, se não der nada para você, se não der nenhum tipo de reação, tudo bem, continua, se aquilo ali realmente é importante para você, mas muita gente prefere não colocar mais nada, os caras continuam na carnívora por muito tempo. E quando eu falo cara, eu me refiro à mulher também, porque na verdade tem muito mais mulher fazendo a dieta carnívora do que homens. Fica aí uma curiosidade. Então, se você curtiu esse vídeo, comenta aqui embaixo, quero ver os resultados dos 60 dias, que assim eu já me organizo e começo a gravar tudinho para mostrar para vocês no final desse mês. E se inscreve no canal, porque no próximo vídeo eu vou mostrar detalhadamente o que eu como diariamente e como que eu preparo o meu cardápio semanal. Muito obrigado por assistir esse vídeo, um abraço e até o próximo vídeo.